Olá, família, bom dia, bom domingo, graças a Deus, primeiro dia da semana, uma semana de primeira, não começa na segunda. Amigão, Marlos, os irmãos estão chegando aí, Pastor Neto, Sinara, bênção, alegria, muito bom, grande privilégio a gente começar a semana juntos aqui, logo de manhã. Fabrício, bom dia, meu irmão, graças a Deus, aleluia, muito bom mesmo. César, sempre aí, firmão, muito bom, gente. Ô Martinha, forte abraço, querida, aleluia. Muito bom a gente poder começar a semana juntos aqui, primeiro dia da semana, uma semana de primeira não começa na segunda. Amém, Diegão? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração aqui. Bom dia aí, Cezão. Estamos caminhando aí, viu? Às vezes lentamente, mas caminhando, tá bom? Graças a Deus. E vamos ter uma palavra de oração aí e buscar mesmo a direção de Deus para o nosso dia, para a nossa semana, uma semana tremenda, né? A semana aí da Páscoa. Então a gente quer compartilhar aí durante a semana, vamos estar fazendo um empenho aqui de durante toda a semana, de hoje até sexta-feira, a gente compartilhar sobre a Páscoa, né? Fazer essa trajetória. E hoje, como é o primeiro dia da semana, muita gente não sabe, ou talvez esqueceu, porque isso é uma tradição muito antiga, mas hoje é o domingo de Ramos, é o domingo que abre a semana da Páscoa aí, quando historicamente seria o domingo que Jesus entra em Jerusalém para cumprir a profecia. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, o teu Espírito Santo, o Espírito de Cristo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, para assumir com Ele a responsabilidade, o compromisso de revelar as virtudes do nosso Pai. Oh Deus bendito, que os nossos entendimentos sejam iluminados, nossos olhos sejam lavados na lavagem de água pela palavra, que a palavra possa lavar, limpar nossas mentes, nossos corações, e a gente assim iluminado, transformado no entendimento, possamos ser a encarnação, a materialização da tua vontade eterna entre os homens, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus. Senhor, eu quero orar hoje de manhã por consolo, tantas famílias enlutadas, com desafios graves de enfermidade, crianças hospitalizadas, Senhor, famílias que se despediram de seus entes queridos, que haja consolo. Ó Deus, quanta perplexidade, quanta dor, o Espírito do Senhor é derramado, o bálsamo da presença consoladora do Espírito Santo é derramado sobre cada família, cada casa, trazendo consolo agora, Senhor, na vida dos irmãos queridos, irmãs, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor resplandeça, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê paz, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo 9, livro do profeta Zacarias, a vinda do rei de Sião. Zacarias 9, 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Aleluia. Exulta, alegra-te, ó Jerusalém, porque eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Olha, a gente tem compartilhado aqui bastante, eu creio que também, por mais que a gente compartilha isso, nunca vai ser o suficiente. Meu amigo Ney, que alegria, rapaz, forte abraço aí, viu, para você, para toda a sua casa. Então, por mais que a gente compartilhe isso, nunca vai ser demais.
Mas hoje, muito especialmente, domingo de Ramos, eu quero compartilhar sobre um princípio aqui. A gente tem insistido aqui que muitas vezes a gente não percebe, né? Existe um bloqueio, existe uma fortaleza na mente, e é uma dificuldade, é um sofisma a ser derrubado, a ser destruído, que foi a forma como o diabo inverteu a nossa maneira de pensar. Então não é o conteúdo do nosso pensamento, né? É a direção do nosso pensamento. O nosso pensamento ele foi desviado. Então, às vezes a gente pensa que é um desvio do comportamento, e não é. É um desvio do sentido do pensamento. Amém? Deus nos deu uma direção para pensar. Então, a direção que Deus nos deu para pensar é a partir da virtude, da graça concedida, do princípio. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, meu pensamento só estará direcionado, o propósito de Deus só vai se cumprir na minha vida se o meu pensamento estiver nessa direção. Por isso que ele é o caminho que vem ao Pai. Então, o caminho de Cristo nos redireciona porque ele nos devolve o senso de origem, de natureza, de essência, de identidade. Sem essa consciência de origem, de identidade, eu não vou ter clareza de propósito. Amém? Então, todas as minhas relações, né, emocionais, minhas relações espirituais, minhas relações familiares, minhas relações comunitárias, minhas relações profissionais, todas as minhas relações estarão comprometidas se o meu pensamento não estiver devidamente direcionado. Então, o que o diabo fez? Ele só inverteu o sentido do pensamento. Ele não mudou o conteúdo do pensamento, mas ele inverteu o seu sentido. O pensamento de Deus se define a partir de onde, né? De onde eu venho, para onde eu vou, de onde eu fui gerado e aonde Deus quer chegar comigo. Então é um senso claro de origem e destino. Então eu fui predestinado a partir da origem. Isso é que fica uma confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas ficam pensando que essa predestinação é quase que como uma imposição. Não, a natureza, o ser humano criado por Deus, ele foi predestinado a ser uma expressão de quem Deus é. Então, se um ente humano, né, se uma existência humana não se submete ao seu propósito de origem, de ser uma expressão de quem Deus é nas suas virtudes, esse ente, essa existência humana, está em rebeldia contra o seu destino. Então, isso é uma crise de identidade e uma crise de propósito. Então, o ente humano, ele só vai ser humano se ele se submeter ao seu predestino, que é ser uma expressão de quem o gerou, de que substância ele foi formado. Caso contrário, ele está inventando, ele está criando para si uma forma de ser que está em rebeldia com o seu predestino original, o seu propósito original. Isso vale para todo ser humano. Aí as pessoas pensam que Deus predestinou alguns. Não, ele predestinou para que aqueles que se submetem ao Senhor das suas vidas e se submetem a esse propósito estejam cumprindo seu destino e alcancem esse propósito. Caso contrário, eles estão em rebeldia, né? E rebeldia é maldição. Essa pessoa estará como o diabo se rebelou, e então o lago de fogo, para onde até o inferno vai, é o destino de toda a rebeldia. Então toda a rebeldia vai continuar existindo, mas numa condição totalmente separada. Por que eu estou insistindo nisso?
É porque dentro desse direcionamento existe uma consciência, né, de origem e de propósito. O propósito é que eu tendo sido gerado da natureza de Deus, eu tendo sido gerado na eternidade, há um endereço na Terra, onde esse ser humano encarna todas as virtudes de Deus. Então, o meu destino, ele se cumpre na Terra. Eu fui predestinado na eternidade para encontrar o meu endereço na Terra. E ao encontrar o meu endereço na Terra, eu posso entrar o meu endereço terreno, representando todas as virtudes eternas que eu carrego. Amém? Então, o meu endereço na Terra não é uma expectativa de eu encontrar um lugar para que eu me torne a pessoa que eu gostaria de ser. Isso vai ser frustrante. Então, eu não sou uma pessoa querendo me tornar alguém e procurando um lugar que vai me dar condições de me tornar a pessoa que eu gostaria de ser. Porque se eu ficar procurando um lugar que me dê condições de ser a pessoa que eu gostaria de ser, eu vou me tornar um Ló e vou acabar morando em Sodoma. Então, o endereço de todos aqueles que estão à procura de se tornar quem não são a partir das oportunidades que aquele lugar vai oferecer, são moradores de Sodoma. Eles vão morar num prostíbulo. Então, o endereço de vida de todo mundo que está à procura de uma oportunidade ou das condições de se tornar quem ele ainda não é um prostíbulo. Porque num prostíbulo, o prostíbulo ele é povoado de entes humanos, ele é povoado de existência humana sem consciência de ser humano. Amém? Por isso, o endereço de todo filho de Deus é uma Jerusalém, uma cidade para a qual Deus nos envia, e nessa cidade nós vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, todo filho de Deus tem uma Jerusalém onde ele vai entrar e ele vai revelar. E isso pode ser um movimento. Então, eu cumpro isso num lugar, depois Deus leva para outro lugar, mas sempre com essa consciência. Quando eu estou falando de Jerusalém, eu estou falando da cidade, pelo amor de Deus. É só se entender o endereçamento de todo filho de Deus. Caso contrário, se eu entrar na mesma cidade, esperando receber dela alguma coisa, se eu estou esperando o que a cidade vai me oferecer, isso é Babilônia. É Babel. Então, Babel foi uma cidade construída a partir da expectativa de todos os seus habitantes sobre aquilo que a cidade podia oferecer para eles. Então, agora você já sabe por que as cidades do mundo estão uma bagunça. Porque as cidades estão sendo construídas a partir da expectativa de gente mal resolvida que vê na cidade a oportunidade de se dar bem. Isso é Babilônia, isso é Sodoma, isso é Gomorra. Amém? Então, agora eu tenho que discernir, né, a promessa de Deus que está sobre a nossa vida. Então, o que é o princípio que eu quero compartilhar aqui hoje? É o princípio do quem. Então, ele diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Então, o onde está definido, certo? A cidade de Sião. O que é a cidade de Sião? É o óleo, né? É o orvalho que cai sobre os montes de Sião. O que é Sião? O lugar onde Deus vai reunir sua família. Então há uma família de Deus reunida,
à espera de que a vontade de Deus se revele. Então, Sião é esse lugar onde a vontade de Deus se revela entre os seus, para a sua família. Amém? E aí, vem chegando essa revelação. Então, alegre-se Sião, exulte Jerusalém. Então, onde está definido? Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado numa jumenta. Então, amados, é o seguinte, que o Espírito de Deus possa te iluminar essa manhã, para que você possa entender o seu quem, e não o que você está precisando. E não o que você tem que fazer. Amém? Então, é a sua atitude e não suas competências. É sua consciência, sua convicção e não é sua convicção e não os seus recursos. Eis que eu estou enviando a vocês um quem. Um quem que aparentemente não tem os recursos. Um quem que aparentemente não tem as condições. Foi a partir dessa profecia de Zacarias que a figura do jumento, que era um animal comum. O jumento no contexto, o jumento é mais ou menos igual a gente tem no Nordeste lá. Se você anda ali pelo Nordeste, você vai ver que o jumento ele é tão rústico, ele é um animal assim tão rústico, ele é tão básico, né? Ele é tão assim movido a água e pouca água que ele prolifera naturalmente. Então o jumento era um animal comum, simples, comum, nada de extraordinário. Então Deus vai pegar um elemento comum, um elemento ordinário, um elemento presente na rotina, um elemento simples, nada sofisticado, não é a estrutura, não é o automóvel, não é o veículo. Para bom entendedor, pinga é letra. Não é o recurso, não é a estrutura, não é a metodologia, não é a estratégia. Para transformar uma cidade não é nada dos recursos. Todas essas coisas são importantes. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém arrastado por 600 cavalos. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém, vamos usar uma figura aqui, 1000 cavalos, que é a potência hoje de um veículo impressionante. Então muita gente pensa que para ele transformar uma cidade, para ele ser respeitado na cidade, para ele ser o Messias, o enviado de Deus para a cidade, ele vai ter que entrar nessa cidade montado em 1000 cavalos. Não. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E veio escrito aqui, está escrito. Por que isso? Porque ele entraria de maneira simples e humilde, porém justo e vitorioso. Então, onde estaria a vitória do Filho de Deus na cidade? Ele é instrumento de justiça, ele é o quem de Deus para trazer justiça. E ele traz justiça a partir do quê? Ele vai curar os enfermos, ele vai dar vista ao cego e ele vai perdoar os pecados. É isso que vai transformar a cidade. Cuidar das suas enfermidades, iluminar os olhos do entendimento e remover tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que foi levantado como muro, como parede de separação entre os irmãos. Esse é o quem de Deus. Não é o que ele vai fazer.
é quem ele representa. Ele representa o pai, ele representa a família, ele representa um irmão para o outro irmão. Então toda vez que eu estou conversando com o meu irmão, eu sou o representante do outro irmão que ele não conhece como irmão. Então eu sou esse quem. Eu sou o quem que reconcilia a cidade consigo mesmo. Eu sou o quem que torna essa cidade justa e habitável. E eu sou quem que traz o direcionamento para essa cidade, para que ela não continue perdida. Ó Jerusalém, ó Sião, ó cidade que foi construída para ser o lugar de comunhão entre os irmãos. Olha aí, está chegando aí o seu quem. Então é com essa atitude. Então o que vai transformar a cidade não é o recurso que você tem, não é o diploma que você carrega, não é a capacidade que você acumulou. É quem você é sua atitude. Entra nessa cidade. Deus vai te dar a cidade onde você colocou os pés, e não onde você enfiou as mãos. O que está lá escrito em Josué? Eu te farei herdar todo lugar onde você colocou os pés. Sabe por que muita gente não está conseguindo, com todo o esforço de mãos, fazer o que poderia ser feito pela cidade? Porque ele não está entrando com os pés, ele está entrando com as mãos. Ele está colocando suas competências antes das virtudes que ele representa. Ele está colocando sua capacidade antes dele mesmo. Sem perceber, ele menospreza quem ele é, substituindo isso pela oferta do que ele pode fazer. Sabe quem despreza? A pessoa que é, e substitui isso pelo que ela pode fazer. É isso mesmo. A prostituta. A prostituta, que é a habitante, a prostituta que habita Babilônia, ela substituiu quem ela é por aquilo que ela pode fazer. Por isso que, para conquistar Jericó, Deus abrigou os espias dele na casa de uma prostituta que depois entrou na genealogia de Jesus. E sabe por quê? Porque ela não fez nada por eles como ela estava acostumada a fazer por todo homem que entrava na casa dela. Ela os hospedou por aquilo que eles são. Ela recebeu esses homens em casa pelo quem eles representavam. Se nós não formos transformados nesse entendimento, o onde ainda não é o nosso onde, porque nós ainda não somos o seu quem. Sabe por que muitas vezes você está com dificuldade de encontrar o seu onde? Porque às vezes você está vivendo a dificuldade de assumir o seu quem. E aí Jesus entra com um quem totalmente desprovido de poder. Jesus não entrou em Jerusalém seguido de um exército de anjos dominadores. Não. Ele entrou de maneira simples, justa, humilde. Mas ele entrou dizendo: é chegado a vocês o reino de Deus. Se a nossa presença não representa a chegada do reino de Deus, se a nossa presença não representa a justiça, a cura e a transformação do entendimento, então nós não temos nada para fazer pela cidade. Se a nossa presença não for para perdoar pecados, iluminar o entendimento e sarar as feridas que o pecado produziu e a falta de entendimento produziu, então nós não temos nada para oferecer para a cidade. Vamos oferecer o que mais? Uma reunião.
vão oferecer mais uma missa, mais um culto. Não, amados. Sabe o que a gente vem fazer pela cidade? A gente vem reconciliar a cidade com o seu propósito. A gente não vem para dar para a cidade mais uma atividade, a gente vem para dar para a cidade a sua direção. Nós somos o redirecionamento, nós somos o reencontro da cidade com o seu destino. A salvação é para que eu me reconcilie com o propósito do reino de Deus. Então a salvação não era um fim, a salvação é o meio de nos reconciliar. Se a salvação não nos redireciona, ela é a nossa perdição. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que a sua existência se resume em se salvar. Então a cidade não vai salvar você, mas você é o salvador da cidade, porque você é o quem de Deus enviado para esse onde, para devolver essa cidade à sua direção. Amém? Bendito domingo de Ramos, aleluia, bendito domingo de Ramos, e que esse domingo de Ramos represente para todos nós, que esse domingo de Ramos seja o domingo de Ramos de todos nós, que seja o seu domingo, por mais difícil que seja a sua semana, ou semaninha difícil, estava aguardando Jesus, depois do domingo de Ramos. Mas era o seu domingo de Ramos. Era a celebração do fato de que, por mais humilde que fosse, por mais que o carro dele não tivesse um cavalo, o carrinho de Jesus tinha um jumentinho. O transporte de Jesus perdia para qualquer bicicleta de hoje em dia, com 18 marchas. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado numa bicicletinha que valia menos do que qualquer bicicleta de 18 marchas que hoje a gente compra aí por R$50 por mês. Mas ele era o salvador da cidade. Ele era aquele que ia devolver a cidade ao seu propósito. Ele era o quem de Deus enviado para aquele onde. Amém. Não deixe o diabo enganar você, fazendo você mais uma vez pensar que a cidade é o lugar de oportunidade para você se dar bem a partir do seu quê. Mas a cidade é o lugar que será transformada a partir do seu quem. Forte abraço, fica na paz, feliz domingo de Ramos.